Cara, vocês têm que dizer que vocês estão viajando há um ano, barará, tá? E assim, ó, se eu puder não perguntar e vocês ficar falando, tá? Se apresentem e vão embora, assim. Tá. E Quando quiserem. diz de onde vocês são. Na boa, até pra depois editar tudo, porque não é eu que vou editar tudo. Quem Claro. vai bater a palminha? Valendo, Pode ir? vambora. Eu sou a Sofia Reis. Eu sou Arthur Chacon, a gente faz parte do projeto Caudalosa América, que é uma expedição de carro pelo nosso continente, América do Sul. A gente está percorrendo a América já faz um ano, passamos pelo Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e entramos no Brasil pelo Acre. E a nossa ideia é, por mais 6 meses, percorrer o norte e o nordeste do Brasil, chegar em São Paulo, escrever um livro e compartilhar todas essas experiências que a gente tem vivido aqui nesse mundo infinito. E que é a quais América. experiências foram essas? Nossa, vivemos muitas experiências, assim, desde as piores até as melhores, acho, assim. Mas, sei, é muito engraçado, assim, de tudo que a gente... Desculpa, pode ir? Continua só um pouquinho. A gente olha pro Nauro, é isso? Sempre Responde pro Nauro, tudo pro esquece a câmera. Esquece. Tenta não falar junto, não. Tá. Vambora. Bom, O que é Caudalosa América? O que é... acho que é uma pergunta, assim, o que é Caudalosa América? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Eu acho. Acho que ela muda constantemente o que é o nosso projeto e o que a gente busca nesse projeto, né? Eu acho que tem momentos que a gente busca coisas, momentos que a gente não está buscando e que outras coisas se apresentam pra gente, né? Então, ela é acho que a Caudalosa América é uma constante transformação de tudo, dos significados, das buscas, das descobertas, dos sentidos. Eu acho que isso é uma constante transformação, né? Então a gente saiu buscando uma coisa, achando que a gente ia viver coisas e na verdade o que aconteceu foi, sei lá, nada do que a gente imaginou, assim, coisas que a gente não poderia imaginar antes de ter saído, né? E transformações pessoais e, na verdade, também, acho que práticas na nossa vida que a gente nunca imaginou. Cara, Caudalosa América atualmente é a nossa vida, né? É a vida que a gente leva. A América do Sul transforma? Sim. Não, não é assim que tem que falar. Não, É o que eu falei. A América não, do Sul eu sei, é que eu ia continuar. Espera um pouquinho. América do Sul transforma. Acho que tudo transforma. Eu acho que tem uma coisa que é você está aberto às coisas, elas te transformam. O que eu acho é que a gente é muito pouco aberto à América do Sul, né? A gente é muito pouco aberto a ela. Então, acho que quando você se expõe, você experimenta e você se abre para ela, você percebe que ela tem uma capacidade de te transformar e um potencial que você não imagina. Coisas que você achava que eram muito mais longe, sabe? Coisas que você achava que você teria que ir muito mais longe para descobrir e você está em um país vizinho, sabe? Às vezes até no seu país. O Brasil é tão grande, o Brasil faz parte da América do Sul, né? Isso é uma coisa que eu acho também, quando a gente fala América do Sul, a gente pensa nos países hispânicos, né? Ou hispanohablantes. E a gente faz parte da América do Sul. A gente faz parte disso, sabe? O norte é uma outra parte da América do Sul, como o sul do Brasil também é uma outra parte da América do Sul. E acho que todas essas partes elas têm muito a ser explorado, sabe? Muito a transformar e conhecer. O que são fronteiras, tudo? Cara, as fronteiras elas são linhas imaginárias que elas hoje em dia cada vez fazem menos sentido de existirem assim, porque
um dos propósitos do Caldalas América era percorrer o continente por terra. Então, o nosso plano era perceber toda a transformação de paisagens e de culturas de maneira gradual e não de maneira bruta, como pegar um voo de São Paulo para Cusco, você não percebe todas essas linhas de transições. O mais curioso é que os lugares de fronteira são onde as nacionalidades elas estão mais mescladas, né? Então você vai para a fronteira do sul e você vê uma semelhança muito grande na cultura gaúcha com a cultura uruguaia, gaúcha, né? A cultura argentina, e na fronteira da Bolívia com o Peru, mesma coisa, Equador e Colômbia, mesma coisa. Você percebe que essas transformações elas são graduais. E também é curioso ver como as fronteiras são os lugares, do ponto de vista burocrático, menos preparados assim para você. Eles são cheios de regras, são muito truculentos. Então, na verdade, a nossa realidade ela é feita para dificultar o seu trânsito de um país para outro, né? Normalmente, para quem está viajando, a fronteira é sempre um dia que você vai ficar 4, 6 horas parado, fazendo papel, produzindo uma série de documentos que a gente sabe que eles vão para o lixo depois. E, na verdade, para impedir que você passe de um país a outro. Então, livremente, né? as fronteiras elas são invenções políticas que hoje em dia elas não fazem mais sentido, assim, não fazem sentido nenhum. Elas tinham que ser abolidas, principalmente na América do Sul. E isso do ponto de vista prático, assim, também. A gente discute muito a ideia de por que não criar um senso de comunidade na América do Sul nos pontos turísticos, por exemplo. Por que não ter um preço único para quem é sul-americano, incentivar o trânsito das pessoas, mas a gente sabe que é muito difícil isso. São regras que estão aí há muito tempo e pouca gente questiona, assim. A Bolívia é incrível, porque o estrangeiro paga quase o dobro em tudo, né? Vocês sentiram isso, não? Cada país tem uma regra para combustível, para visita em ponto turístico, até para trânsito. Mas a gente acha que ao menos o Mercosul devia ter um esforço cada vez maior de unificação econômica, social, turística e incentivar esse trânsito, porque a gente é criado, pelo menos no Brasil, sempre que alguém tem a oportunidade de viajar ou para os Estados Unidos ou para a Europa. E a gente sabe que isso tem um custo, isso é caro, é um privilégio, né, poder fazer isso. E viajar não devia ser um privilégio, devia ser um direito que todo mundo tem. E a gente sabe que a América do Sul ela está muito mais perto geograficamente, culturalmente, historicamente, ela é muito mais acessível. Então a viagem pela América do Sul ela é mais democrática, né? E isso devia ser incentivado pelos governos, pelos ministérios de turismo e tudo mais. A gente não tem uma questão assim, a América é nativa, né? Nós tínhamos o andino, o brasileiro, que se chama de índio, né? Mas que não é índio, que é um nativo brasileiro, o pampiano, o minuano, e veio essa Europa exploratória e tomou conta de toda a América do Sul. Tu não acha que no turismo ainda existe isso, assim, uma exploração? O europeu ainda vem para a América como um lugar exótico que ele quer, ele não vem para se inserir, ele vem parece que ele está indo no zoológico, assim, não nota isso? Eu acho que existem muitos tipos de turismo, né? Assim, eu acho que, inclusive, existe uma coisa que eu acho que é você ser turista e você ser viajante. Acho que são coisas bem diferentes, né? Se você é um turista, e isso não é um problema nenhum, não é uma maneira pejorativa, são viagens diferentes. Às vezes você vai como um turista, você vai passar 15 dias num lugar, você vai conhecer, vai visitar e você vai embora. E é isso porque o tempo te permite, porque muitas coisas, enfim. E acho que você viajar, você ser um viajante, é diferente. É de alguma maneira você viver uma vida que está à mercê do que aquela comunidade te oferece, entende? Assim, então, você não vai, olha, eu quero fazer isso. Você vai lá e você vê o que isso quer que você faça, né?
Esse lugar quer que você ande de barco, ele quer que você veja a comunidade de índios, ele quer que você fique ali 1 semana, 2, 2 meses, 3 meses, é isso que ele quer? Então, acho que quando você é um viajante, acho que você encara mais dessa maneira, assim, a vida e os lugares que você conhece. Ao passo que quando você é um turista, quando você está de turista, né, você tem muito mais, como eu posso dizer, muito mais... você tem muito mais restrições, né, por 1000 motivos. E eu acho que, independente, assim, de etnias, se você é europeu, de nacionalidades, etc., eu acho que todo mundo pode ser tudo. Todo mundo pode ser turista, todo mundo pode ser viajante e tal. Mas é engraçado, porque viajando assim de carro, a gente percebe que existe uma constante maior entre europeus de viajar e justamente aproveitar a cultura local, mas se expor muito pouco, né? Assim, porque eu acho que é uma troca, sempre. Quando você está num lugar, é uma troca. Você pode trocar, você pode deixar dinheiro, você pode deixar conhecimento, você pode deixar música, você pode deixar um monte de coisas. E eu acho que muitas vezes as trocas dele, assim, na maioria das vezes estão baseadas no dinheiro, assim. E o que movimenta a comunidade, o turismo e tudo mais, mas eu acho que é pouco, assim, pra gente, eu acho que isso é pouco. E talvez até para as comunidades que os recebam, gostariam de trocar muito mais com eles, né? Mas é isso, eu acho que todo mundo pode ser tudo, entende? Assim, eu acho que você também falar assim, isso, os europeus, ou... esse que é, né, a questão, assim, é tentar desmistificar essas coisas, essas origens das pessoas, né? Isso não deveria fazer diferença. Mas a gente enxerga uma constante, eu pelo menos. E como é que é tu ter uma vida e estar inserido numa sociedade? Qual é que é as primeiras perguntas que a gente fez, que não estava gravando áudio? Foi bem no comecinho que não Que é estava o gravando. Caldas América. Isso. Não, que não estava gravando antes, que não estava gravando. Antes de gravar? Não. Não estava gravando agora? Comecinho não gravou hoje. As Fronteiras. Caldas Américas Tá, eu vou Fronteiras. tentar isso de novo depois. Como é que é sair de uma sociedade que é cheia de imposições e regras, né? E viver quase como um exótico dentro do carro. Agora vocês viajam nisso. Vai. Cara, muita gente que fala com a gente, vendo a viagem, vendo o carro, é inevitável ouvir a frase: pô, mas vocês tiveram que largar tudo pra sair pra viajar. E a verdade é que você não larga tudo. Assim, do ponto de vista material, você até pode largar todos os seus bens, mas você não vai se desfazer da sua vida para sair em viagem. Você traz todas as suas lembranças, todos os seus princípios, e a viagem ela vai remodelar eles, assim. A gente tem um modelo de viver na cidade que tem muito a ver com o consumo e a propriedade privada baseada no dinheiro, assim. Então, a gente sempre está refém da cobrança do gás, da cobrança da luz, da cobrança do aluguel. Uma transformação que a viagem de carro, mochilando, propõe é que você reveja essas trocas, né? Quando você está precisando de uma comida, às vezes você oferecer um serviço mecânico para alguém, você oferecer uma ajuda de pintar uma parede, essa pessoa pode em troca te dar uma refeição, né? Ou você pode aprender a fazer incenso, ou aprender a fazer um doce, e vendendo isso a pessoa pode te convidar para ficar na casa dela. E aos poucos você vai dependendo menos da relação monetária e transformando ela em trocas, né? E essas trocas elas são mais interessantes porque elas demoram mais tempo. Uma troca baseada no dinheiro ela é muito rápida. Você dá o dinheiro, a pessoa te dá o produto e terminou. E ela é muito pouco orgânica, né? Assim, ela é uma coisa que é uma relação que está imposta, né? Você vai dar isso e você vai receber isso em troca. Não existe muito, né? Assim, muitas variações. Enquanto que quando as trocas são mais naturais e não monetárias, eu acho que as coisas... Isso não significa isso, entende? Não é que 20 reais significa um prato de comida.
Não, eu vou te dar isso e você me dá qualquer coisa em troca, entende? Às vezes você fica na casa de alguém, você não vai pagar o valor monetário que significa, mas se você fizer um jantar para essa pessoa, ela já se sente paga, entende? Né? Quando a gente recebe alguma coisa, a gente dá carona, às vezes, não, você quer alguma coisa? Não tem importância, não importa isso, entende? Então eu acho que as trocas, quando elas estão mais assim, elas são mais orgânicas e elas são mais, elas variam mais, né? É o que o Mujica fala, tempo de vida para adquirir dinheiro para comprar algo. Não comprou com dinheiro, comprou com o tempo de vida que tu gastou para conseguir aquele dinheiro. Vocês falaram com ele sobre isso? O que vocês aprenderam com isso? Cara, o nosso encontro com o Mujica, ele aconteceu no primeiro mês da nossa viagem, a gente ainda estava começando, não sabia o que esperar disso. E ele foi um disparador, assim, para muitas perguntas, muitas questões. O papo com o Mujica, ele foi longe, assim, ele contou sobre a escola que ele tem ali, como ele ensina as crianças a prepararem a terra, a arar, a semear, coisas. Mas eu acho que o maior aprendizado que a gente teve no papo com o Pepe Mujica foi a de entender a lógica da América do Sul de uma maneira sistêmica, assim, como os países historicamente e no dia de hoje eles ainda seguem tendo uma influência muito forte uns sobre os outros, né? Porque as fronteiras elas estão aí para estar desenhadas no mapa, mas as dinâmicas comerciais e culturais elas são muito mais rápidas, muito mais intensas do que isso. E ele contou muito como a história do Uruguai influenciou a dinâmica na Bacia do Prata, no Brasil, na Argentina, a guerra com o Paraguai, né? Que eu perguntei para ele por que você acha, eu já imaginava a resposta, mas eu queria ouvir dele, assim, por que você acha que a gente não ensina a história da guerra do Paraguai nas nossas escolas, né? Ele falou, claro, porque isso é uma das passagens mais vergonhosas da história da América Latina, né? Quando o Brasil, num ímpeto imperialista, foi lá e dizimou a população masculina inteira do Paraguai por uma questão territorial, uma questão econômica, né? E hoje ainda isso é um tabu, né? O Paraguai ele segue tendo uma imagem que foi construída desde aquela época e a gente tem isso hoje, né? O Paraguai ele sofre com isso até hoje, então ele mostrou pra gente como a gente está em constante troca, né? E se a gente não está atento a isso, a gente se vende muito fácil para o que é imposto pra gente. Ah, não, tem que ir para a Europa, a nossa história é a história europeia, tem que ir para os Estados Unidos. Não, legal, mas vamos olhar um pouquinho mais para o nosso continente. Porque eu acho que tem uma coisa também que como é que é? Aos interesses de quem isso serve, entende? Aos nossos interesses, a gente não estudar a nossa própria história, não se inserir na América Latina, não entender o nosso papel, não assumir quem nós fomos e quem nós somos na América Latina, a quem isso interessa, né? Eu sempre fico pensando isso. Certamente não a nós, porque a quantidade de coisas que a gente tem perto da gente, que a gente faz parte, que a gente troca e compartilha, coisas que a gente nem imagina e que todo mundo se beneficiaria de entender isso, sabe? Como né, esse conceito brasileiros, todos nós, eu acho que a gente ganharia conhecendo esses países maravilhosos que a gente tem como vizinhos e é ao contrário, eu acho que existe um interesse muito claro de fazer com que a gente não se conecte com eles, né? E por que a gente não se conecta? Porque eu acho que uma das coisas que a gente pensou antes era muito essa barreira linguística, sabe? Ai, nós falamos português, eles falam espanhol. Isso é uma bobagem, assim, que, assim, por tantas coisas, sabe? Se você fala português, se você fala espanhol, você vai se comunicar com uma pessoa, sabe? Não interessa, não importa se você não fala espanhol. Você vai se comunicar, vocês encontram uma maneira de se comunicar, sabe? E eu acho que é muito louco, porque a gente tem que pensar justamente que existem tantos países dentro do nosso, sabe? Que muitas vezes a gente pode compartilhar coisas muito mais profundas com um outro país do que com uma pessoa que está, não sei, tão longe da gente no mesmo país, sabe? Ou até mesmo seu vizinho no mesmo país. Mas eu acho que é isso, essa coisa essa força de fazer com que você não se identifique, que você não compartilhe, que você não se sinta parte, sabe? Eu acho que isso é muito forte e eu acho que isso tem um interesse claro, né? Que é isso que você falou.
uma coisa de não nos manter unidos, né? E a gente, porque a gente é muito forte, né? A gente é muito potente. As coisas, acho que quando você percebe isso, e acho que viajando você percebe isso, você tem isso muito claro, todas as nossas potências, sabe? Culturais, econômicas, naturais, recursos naturais, a gente é muito potente. A gente latino-americano. A gente latino-americano, claro. Que isso, cara? É melhor. Totalmente descabido. Eu tava vendo, ó pra lá.